Olá, colegas. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 2012. E hoje é dia do Dia Internacional da Paz. Você sabia que era Dia Internacional da Paz? Não, né? Nem eu sabia. Tive que pesquisar para ver o que nós estamos comemorando no dia de hoje. Dia Internacional da Paz. Algo meio difícil, porque quando se fala em paz, a gente fala em união, compreensão entre os povos, entre todas as etnias, mas é meio complicado ainda essa questão da paz, né? A gente não vê aí ainda concretamente para comemorar esse dia da paz. Infelizmente, ainda é assim. E amanhã é dia do contador, né? E a todos os contadores, em nome de todos os corretores brasileiros, eu queria parabenizar a todos vocês, né? E que tenham um dia aí maravilhoso. Então, nesta sexta-feira, nós estamos iniciando para tecer o comentário sobre o Fundo de Garantia. Só lembrando que na próxima sexta-feira será a última edição do Cresce Esclarece do Fundo de Garantia. E nós já vamos colocar a partir da próxima segunda-feira a enquete no ar para que você, colega corretor de imóveis, possa escolher o tema dos próximos programas, ok? Avise seus colegas, comuniquem eles para que eles possam entrar e escolher o tema que você, corretor de imóvel, quer ouvir no próximo Cresce Esclarece. Então, mais uma vez, lembrando que na próxima sexta-feira estaremos encerrando esta parte de Fundo de Garantia. Só lembrando que dê uma olhada aí no seu monitor, do lado aqui, do seu lado do monitor, você vai ver o Fale Conosco. Né? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, se você quiser indicar um tema para a gente colocar na enquete, você pode mandar que nós vamos colocar. Se for votado, então nós vamos tecer o comentário sobre a enquete que você nos encaminhou, desde que ela seja a vencedora, ok? E lembrando que também amanhã, né, às 11 horas e 49 minutos, nós vamos mudar para a primavera. Esse, então, época das flores, uma época muito boa, muito gostosa. Tá bom? Então, vamos dar início ao nosso Cresce Esclarece de hoje, comentando ainda sobre a questão do Fundo de Garantia. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a parte documental para se sacar o Fundo de Garantia. Então vamos começar com o vendedor na pessoa física. Quais são os documentos necessários que um vendedor na pessoa física precisa entregar para a montagem do dossiê? Então, são poucos documentos, bem razoável. Carteira de identidade, CPF e comprovante de estado civil, né? Se é casado, se é solteiro, ok? E nós temos aí também vendedor na pessoa jurídica. Então, na pessoa jurídica, ela é um pouco mais complexa. Então, seria o contrato social, sua constituição. Quando se fala ali, estatuto de criação, ata de eleição da última diretoria, inclusive publicado no DO, isto é quando é SA. Sociedade Anônima, tá bom? Aí também tem aí a certidão simplificada da junta comercial, normal, se for o caso, também normal. O CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O CRF, né? O CRF é um documento importantíssimo quando se fala em empresa, hein? É a certidão de regularidade do Fundo de Garantia, que tem que estar em dia, não pode estar com pendência, né? Vamos ver aí a questão da cooperativa habitacional. Hoje, esses dados que nós vamos trocar essa ideia com vocês, uma grande parte é mais para conhecimento. Eu acredito que o corretor de imóveis ele tem que ter esse conhecimento. Embora não seja a prática nossa do dia a dia, mas é bom a gente saber, né, a funcionalidade, como é que é feita essa tramitação entre o agente financeiro, o agente operador. Para a gente entender isso, não é o nosso dia a dia, mas é importante a gente saber. Né? Para às vezes pode ocorrer algum tipo de problema que refoge a responsabilidade do profissional corretor de imóveis. Né? Pode acontecer algum problema nessa questão da operação, né? Entre o agente financeiro
e o agente operador. Isso não é culpa do corretor de imóveis, tá? Um documento preenchido, nós vamos tecer sobre esse comentário, um documento mal preenchido, isso não é culpa do corretor. Mas é bom a gente saber. Então, apenas a título de informação, uma boa parte nós vamos tecer para que você saiba como é que funciona essa questão da operacionalidade entre o agente financeiro e o agente operador, inclusive consórcio, tá bom? Vamos lá, cooperativa habitacional. Vamos lá colocar aqui na tela, então, o que eles precisam apresentar. Normal, se é normal, o estatuto, o regimento, né? A certidão simplificada também, se houver, normal, uma exigência normal. Certidão de aprovação do ato constitutivo, né? Quando a gente fala ali, expedida por quem? Quem que vai expedir esta certidão? Né? Essa certidão vai ser pelas organizações correspondente bancário brasileiro, né? Das cooperativas brasileiras ou de suas afiliadas, tá ok? Então vamos dar aqui um rápido break aqui, porque eu vou responder aqui uma pergunta de um colega nosso, o Enio Tadeu. Ele nos encaminhou uma pergunta, inclusive essa pergunta eu abri ela ontem à noite. Ele pergunta se para usar o fundo de garantia para quitar o imóvel, né, esta pessoa que quer quitar este imóvel, ele tem uma restrição no Serasa, no SPC, se há essa possibilidade. Né? Sem problema nenhum, há essa possibilidade sim para a quitação. Mas se ele tem algum tipo de problema, algum tipo de restrição, é importante saber que se ele quita, ele vai ter o imóvel totalmente liberado. Né? Ele vai ter, vamos dizer, aquele gravame que consta no cartório de registro de imóveis, ele vai ter isso liberado. Né? Então, esse imóvel, ele vai servir, inclusive, para garantia, se ele tem algum tipo de problema, às vezes, meio grave, né? Para o credor dele. Enquanto estiver aí pendurado com financiamento, o pessoal não tem muito interesse não é? Mas quando está livre, normalmente os advogados já correm em cima de um bem. Normalmente esse bem é um bem imóvel que vai garantir ao credor aquilo que ele está devendo. Às vezes fala Serasa, mas pode ser por valor pequeno, pode ser por valor alto também, ok? Me parece que nós temos aqui também uma pergunta aqui do Sérgio Baquenco. Cresce 119.291. Está meio fresco esse Cresce, hein, Serginho? Vamos lá. Sou corretor de imóveis da cidade de Campinas. Uma pessoa que tem um valor para sacar de fundo de garantia, mas está com restrição no nome, pode sacar? Sim, na grande maioria pode ser sacado porque o fundo de garantia dele é ele que vai usar. Né? Não existe restrição. Normalmente o que pode ter restrição é para ele fazer o financiamento. Se ele tem restrição, o banco não vai lhe dar o financiamento, tá certo? Crédito imobiliário. Mas, assim como o vendedor tiver restrição, e essa restrição que ele tenha venha comprometer esse bem que ele está alienando, aí o banco não faz também, certo? Porque o banco não vai querer correr o risco de vamos dizer, vender o imóvel, financiar o imóvel, que futuramente ele poderá entrar numa ação, também quando tem aí ação de cobrança, ação de falta de pagamento. Às vezes o pagamento é valor alto, o pessoal sempre corre atrás de um bem imóvel para garantir ao credor. Ok, gente? Então vamos lá, continuando aqui, virando a página aqui. Registro na junta comercial, se houver, normal também. Ata da Assembleia da aprovação lá do empreendimento. Então, se for uma cooperativa, tem seus cooperados, trabalhadores cooperados, então tem esta ata da aprovação desse empreendimento. Termo de adesão do trabalhador a esta cooperativa. O livro, vamos dizer, livro de matrícula, né, do cooperado. Seria o quê? O livro de registro dos adquirentes, aquelas pessoas que se inscreveram nessa cooperativa e vão ter as suas unidades, ok? Seguindo aqui, termo de cessão de direito. O que seria esse termo de cessão de direito? Porque dentro de uma cooperativa, às vezes, até terminar o empreendimento, uma pessoa repassa. Quando se repassa, ela repassa o quê? Ela repassa através de uma cessão de direitos, né? De direitos e obrigações, ok? Então, por isso que nasce essa figura aí do termo de cessão de direitos, se for o caso também, né? Declaração de utilização do fundo de garantia quando é cessão de direito. Muito bem. Lembrando que
o Dr. Mauro Rocha, na semana passada, do qual publicamente já quero aproveitar o ensejo, neste momento agradecer o Dr. Mauro Rocha pelo programa da semana passada. Semana passada eu estive ausente, estive em Santa Catarina, num momento grandioso para mim, que eu sou uma pessoa assim, muito ligada à religião, estive num retiro espiritual e que me valeu muito a pena. É bom para a gente tirar aí aquelas partes negativas que a gente, né, se sobrecarrega durante o dia, desses dias atropelados que nós temos aí no trabalho, né? Então, serve até para a gente refrescar um pouquinho a memória. Agradeço ao Dr. Mauro Rocha, do qual eu acompanhei até uma certa parte, porque quem está viajando na estrada, infelizmente, a internet ainda não é 100%, né? Há trechos que ela acaba caindo e caiu e eu não consegui mais conectar e assistir o programa do Mauro Rocha. Então, Mauro Rocha, Dr. Mauro Rocha, muito obrigado aí, agradeço publicamente a sua gentil colaboração, como sempre, tá bom? Obrigado, Dr. Mauro. Então, continuando aqui, Mauro Rocha também comentou sobre essa questão dos 3 anos, do interstício de 3 anos. Às vezes uma pessoa compra, usa o fundo de garantia, revende, tem que passar esse interstício de 3 anos para poder o novo comprador usar o fundo de garantia, sem o qual ele não pode usar o fundo de garantia, certo? Tem que sempre respeitar esse interstício no imóvel, no mesmo imóvel, tá? Não é da pessoa, mas sim no imóvel. Imóvel que usou um fundo de garantia hoje, para o próximo adquirente usar, tem que passar 36 meses, 3 anos, como diz aí o normativo, tá bom? Vamos virar os slides então. Também se pede aí o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Também aquele documento que normalmente se pede muito quando é empresa, o CRF, que é a regularidade do fundo de garantia. Essa regularidade tem que estar sempre em dia, não pode ter nenhum tipo de pendência. E quando também agora vamos falar um pouquinho dessa administradora de consórcio, né? O que seria exigido desta administradora? Em primeiro lugar, ela tem que estar autorizada pelo Bacen, né? Tem que estar autorizada pelo Bacen. Aí como é que a gente vai saber se ela está autorizada? Nós, corretores, não precisamos saber, certo? O agente financeiro normalmente tem que fazer essa consulta. Então ele faz a consulta aonde? Ele faz a consulta no SIS-Bacen ou no próprio site do Banco Central. Isso aí é mais quem usa, é o agente financeiro responsável por esta operação do resgate do fundo de garantia. Okay? Também aí o CRF, documento normal que se pede, né? E temos aí o CNPJ também, ok? Agora vamos ver aqui os documentos do construtor na pessoa física. Então vamos ver aqui. Registro do CREA, Conselho Regional de Engenharia, né, que não tem mais, não é mais engenharia, é arquitetura. A arquitetura, eles se separaram hoje, tem o Conselho de Arquitetura. Salvo engano, é CAL, né? A CAL BR, CAL Brasil. Salvo engano, é isso. Né? Carteira de identidade e CPF. Normal também, né? Aí vem aí da pessoa jurídica, seria construtor ou incorporador. Quando a gente falou aqui nesse, vamos voltar no slide anterior aqui, né, documento do consultor na pessoa física, isso existe? Claro que existe, ok? Então vamos ver. Eu não me lembro quanto, como hoje amanhã é dia do contador, os contadores é que sabem muito bem disso. Né? Uma pessoa na pessoa física, ele pode edificar para comercializar. Né? Eu não sei se é até 4 ou 5 unidades por ano. Não sei disso, mas existe esse número, tá? Se passar disso, ele já é obrigado a constituir uma jurídica. Por quê? Porque ele já faz isso como uma atividade profissional, né? Então, mas pode se fazer na pessoa física? Pode, mas em quantidade bem menor, tá certo? Então, se não me falha a memória, é 4 ou 5 ou 3 ou coisa parecida dentro de 1 ano. Passou disso, então ele é obrigado a constituir a jurídica, não tem jeito, tá bom? Então, vamos vir aqui o slide e falar do construtor do incorporador. Então vamos lá. Contrato social. Normalmente também, quando se fala aqui da criação do estatuto, eleição da diretoria, publicação do diário oficial, normalmente é uma SA, ok? Contrato social ou documento de constituição normal seria as construtoras, como é a sua grande maioria, né? Então vamos lá. Certidão simplificada da junta comercial. Mas pode notar que quase todos os documentos exigidos são
são iguais, né? Não muda quase nada, né? O CNPJ, o CRF também, né? Aí vem aqui, mudar aqui de assunto, que é a questão da operacionalização. Né? Isso, quando a gente fala modalidade 91, não interessa para nós corretor, mas sim para os agentes financeiros, entre o agente operador e o agente financeiro, né? Para a liberação do crédito. Então, para a gente entender como é que é por trás, vamos dizer, por trás dos bastidores, como é que funciona a coisa, né? Que às vezes há um cancelamento, há um documento preenchido de maneira equivocada, atrasa, e às vezes o corretor não sabe por que está atrasando, né? Pode acontecer isso, é o que nós vamos comentar um pouquinho agora, essa questão da liberação, né? Por exemplo, aí, ó, esse tipo de operação, quando ali tem a palavra aí, ressarcimento, ressarcimento seria o quê? É o repasse, não é? Seria o repasse do agente operador para o agente financeiro daquela verba do fundo de garantia, né? Então, os documentos que são preenchidos para encaminhar ao agente operador, cumprindo sempre o sistema de utilização do fundo de garantia, que é o MP, moradia própria, tá certo? Em cima disso, nós temos aí esta questão, pode efetuar o repasse dos valores ressarcidos, né? Valor repassado pelo agente operador. Tá? Como é que o agente financeiro vai liberar para o vendedor esta verba do fundo de garantia do trabalhador? Tá? Assinou o contrato, libera para ele. É assim que funciona. Na prática, não é assim como diz aí o normativo, né? O 22.1.2 do normativo do MP, ok? Ele diz o quê? Somente após o registro no CRI. Antes do registrar, não libera. Fica assim, no caso da Caixa Econômica, fica depositado na conta do vendedor, mas não é liberado, ele fica bloqueado até que se devolva o registro, vamos dizer, o imóvel registrado no nome desse novo comprador. É importante também dizer que, quando é financiamento, quando é fundo de garantia, né, colocar esse dinheiro numa poupança, porque às vezes demora 30 dias e esse valor acaba sendo corrigido. Vale a pena, não vale a pena? Claro que vale a pena, né? Porque o valor nunca é pequenininho, não é que é pequeno, né? É um valor razoável, né? Qualquer aí rendimento da poupança dá para a gente aí no final de semana fazer uma cervejada, né? Apesar que eu não sou de beber, mas é um modo de se falar, não pode se perder, mesmo não tendo inflação. Se a gente puder ganhar, vamos ganhar, tá certo? Então, o agente financeiro só vai liberar o vendedor, isso é bom o corretor saber, né? Que vai ficar na conta bloqueado, só é liberado mediante o quê? Mediante a apresentação da escritura devidamente registrada no CRI competente em nome desta pessoa que resgatou o fundo de garantia. Então, continuando aqui nos slides, vamos entrar nessa questão do cancelamento, que seria essa questão do cancelamento. Pode existir nesta operação, na modalidade 91, cancelamento? Claro que pode existir. Por que motivo? Por algum tipo de erro, tá certo? Por uma desistência. Quando a gente fala erro, erro eletrônico de arquivo, né? Por desistência do trabalhador, né? Por uma questão que o agente operador possa achar que tem algum tipo de irregularidade, ou agente financeiro, né? Aí também não pode, quando nós falamos da questão da irregularidade, não pode sacar o fundo de garantia de maneira irregular. Como eu já disse, isto é a responsabilidade nossa do corretor de imóveis. Nós precisamos conhecer esse mecanismo para poder resgatar o fundo de garantia, para que possamos orientar corretamente os nossos clientes, compradores e vendedores, né? Se por exemplo, se um interessado, aquele que tem o fundo de garantia, falar, não, mas me parece que tem uma pessoa que saca, de jeito nenhum, não pode, né? Ninguém saca esse fundo de garantia de maneira equivocada. Só se falsificar documento. Mas aí vai cair naquela questão de irregularidade, né? Tá certo? Vai sofrer aí uma sanção aí pesada. Então nunca devemos fazer essa questão irregular, né? Por isso que precisamos entender sobre fundo de garantia para que, dentro do nosso conhecimento, não possamos, né, cometer erros, né? Além de cometer esse erro, se for denunciado aqui no Conselho, você ainda vai sofrer um processo ético disciplinar.
Se a coisa for muito grave, o colega corre o risco de perder a sua carteira de inscrição. Isso quer dizer, perder a profissão. Ruim, né? Péssimo, tá bom? Vamos então continuar aqui com o nosso slide, quando se fala em cancelamento por iniciativa do agente financeiro. O que acontece é encaminhado ao agente operador este expediente, né, contando o histórico e dando aí sobre a operação, que é um trabalhador, porque que ele estava resgatando o fundo de garantia e por aí vai, tá bom? E quando também esse cancelamento aí, tá certo? Ela ocorrer por um ressarcimento da operação, né? O valor devolvido ao fundo de garantia. Só lembrando que o trabalhador nunca perde o fundo de garantia dele. Qualquer problema, o fundo de garantia dele tem que retornar à conta dele. Quanto a isso, ele está garantido. Qualquer problema que existir é devolvido à conta dele, ok? Então, por isso é que existe aí o Conselho Curador do Fundo de Garantia, certo? Então, quando a gente fala ali, OR é a ordem de recebimento, ok? Então vamos lá, continuando nossos slides aqui. A emissão da ordem de recebimento, né? Então, o que acontece? Se tiver atualização monetária, a partir da data do ressarcimento, certo? Então, o que acontece? Esse dinheiro ele vai para a conta, obviamente, com todos os seus encargos positivos. Nada mais do que aí a taxa de 6%, que é a remuneração básica da caderneta de poupança. Só lembrando que o fundo de garantia em si é metade, né? O dinheiro do fundo de garantia de todo trabalhador não corrige 6% ao ano, é 3%, né? Tá certo? Que o empregador deposita 8% sobre o salário, tá ok? Vamos lá. Imóvel em construção. Como é que é liberado imóvel em construção? Aí o resgate é feito assim à vista? Não, se é imóvel em construção, existe sim. Tem que cumprir o cronograma físico-financeiro desta obra. Então, ela é liberada proporcionalmente à medição dessa obra. Então, existe um engenheiro que vai medir a obra. O que seria isso? Então, para liberar a parcela, como é que funciona isso? O engenheiro do agente financeiro, ele vai lá ver se esta obra cumpriu aquela etapa, de acordo com o cronograma físico-financeiro. Se não cumpriu aquela etapa, não é essa liberação. Então, o que seria isso? Então, vamos lá. Até o final do mês, esse mês, você tem que fazer isto nesta obra. Tem que estar neste estágio a obra. Então, se ele não cumprir esse estágio, o engenheiro pode simplesmente negar a liberação da parcela vincenda para este construtor. Ele tem que cumprir essa etapa do cronograma físico-financeiro. Seria muito fácil, né? Todo mundo embolsa o dinheiro e a obra não anda. A obra fica parada, né? Então é ruim. Para isso existe cronograma físico e financeiro, para se acompanhar o andamento desta obra, ok? Então vamos lá. Construção em terreno próprio. Seria o quê? Seria o próprio trabalhador. O trabalhador tem um terreno e ele quer construir, por exemplo, o imóvel dele. Então, pode? Claro que pode. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Esse fundo de garantia vai ser liberado em nome do próprio trabalhador, né? Então, quando a gente fala assim, próprio trabalhador, ok? Então, ele pode contratar, ele é que vai construir, ele que vai meter a mão na massa para fazer a casa dele? Não necessariamente. Ele pode contratar um empreiteiro para fazer para ele, certo? Pode ser contratado até, às vezes, aí por mutirão também, sem problema. Então, ele vai receber esse fundo de garantia, óbvio, para poder arcar com os compromissos dele, né? E os demais casos, quando é vendedor ou construtor, não tem aí é diferente, tá certo? É o cronograma físico-financeiro. Financiamento inadimplente. O que seria financiamento inadimplente? Uma pessoa que tem um financiamento e ele está inadimplente. Aí, nesse caso aqui, nós estamos falando em prestação, né? O financiamento não pode ter 3 prestações em atraso, ok? De maneira alguma pode ter 3 prestações em atraso. Valor dessa prestação a ser apurada, para ser sacada, é composto pelo valor nominal acrescido das combinações pelo inadimplemento. Então, se está atrasada a prestação, ela não vai ser cobrada o mesmo valor, vai ter os encargos sobre ela, ok? Então, sobre ela é que vai, e vai ser computado.
O Mauro Rocha falou, porque teve uma pergunta falando disso aí. Eu posso usar 100% da minha prestação? Mauro Rocha, Dr. Mauro Rocha comentou isso, que não, que é só o valor de o 80%, como diz aí o slide aí, o limite para a utilização, tá certo? Que é de 80%, inclusive dos valores que estão em débito e seus encargos também 80%. Só lembrando que é sempre por 12 em 12 meses, tá certo? 12 em 12 meses, já computando esses meses em atraso, que no máximo até 3 meses em atraso, tá certo? Vamos lá. Prazo de utilização, nós já falamos aí, 12 em 12 meses, tá ok? Recursos debitados à conta vinculada são liberados ao agente financeiro ou ao administrador do consórcio, como diz aí, numa parcela única, ok? Limitado também do inadimplemento de 3 prestações, caso houver, tá bom? Vamos lá. Em se tratando do prazo remanescente do contrato do financiamento, se este for inferior a 12 meses, o que seria isso? Eu já estou quase terminando de pagar o meu financiamento. Faltam 13 prestações. Então, eu pago uma, eu tenho lá no meu fundo de garantia, não é, o suficiente para quitar o saldo, são 12 parcelas, então eu vou quitar o meu financiamento com fundo de garantia. Mas vamos dizer que eu só estou devendo 8, 9 prestação. Isso aqui está dizendo que tem que ser 12. Pode ser quitado? Claro que pode. Aí diz aí, olha, no período faltante, independente de ter 12 meses ou não, para ele poder liquidar o financiamento dele. O período faltante posso sim utilizar, ok? Tá bom? Então vamos continuando aqui. Em havendo execução da dívida, e a pessoa, vamos dizer, se compromete a usar o fundo de garantia para as prestações, de repente não paga, aí não usa o fundo de garantia, todo esse fundo de garantia vai ser devolvido para o conta lá do trabalhador. Infelizmente ninguém pode mexer nesse dinheiro porque é um direito dele, tá bom? Aí nova utilização pelo mesmo trabalhador, que quer dizer isso aí, como diz aí o slide, né? Trabalhador que tem utilizado o recurso do fundo de garantia, né, para pagar parte da prestação, ele só pode voltar a fazer uma nova vinculação após terminar a operação anterior, que é os 12 meses, tá certo? Os 12 meses. Não tem como a gente fazer sem cumprir aqueles outros 12 meses, né? Vamos dar uma olhada aqui. Thelma Lara pergunta aqui, no caso de casais com união estável estando o terreno no nome dos dois, estes poderão sacar o fundo de garantia para a construção da moradia deles? Claro, Thelma, claro que sim, sem nenhum tipo de problema, ok? Então vou virar aqui o próximo slide, que é para comentar com vocês que na próxima sexta-feira, dia 28, nós vamos tecer este comentário sobre como é que pode, né, quais são os casos que pode sacar o fundo de garantia e também essa questão de o doente que tem o direito de usar o fundo de garantia, ou familiares, tá certo? Ou dependentes, que podem sacar o fundo de garantia, tá certo? Então vamos ver aqui. E a enquete vai estar no ar a partir da segunda-feira. Vamos ver se a gente deixa aí até sexta-feira ou até a outra segunda-feira. Para quê? Para que possamos ter um tempo hábil de montar o Cresce Esclarece, dependendo do tema escolhido por você, colega corretor de imóveis, ok? Então, você precisa entrar na enquete e escolher o tema. Vamos colocar aí vários temas, ok? Então, vamos ver aqui se nós temos algum tipo de pergunta. Nós não temos nem mais um tipo de perguntas. E eu queria, então, já de antemão, agradecer todos os nossos colegas aqui da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, colegas nossos lá da cidade de Americana, Assis, Atibaia. Olha aí, tem gente lá de Brasília, né? Você que é de Brasília, vocês de Brasília, um forte abraço aí de todos os colegas aqui paulista, tá bom? E sucesso para vocês. Campinas, Capivari, Cosmópolis,
Tem nossos colegas aí de Florianópolis. Eu estive lá próximo a Florianópolis, hein? Estive na cidade de Nova Trento. Se não me falha a memória, é 80 quilômetros antes de Florianópolis, lá do interior. Floripa está no litoral, lá do interior. Guarulhos, aqui ó, Ibiporã, Paraná, né? Indaiatuba, Itanhaém, Jaraguá do Sul também é Santa Catarina, inclusive tinha um amigo meu que estudou comigo no primário, o Denis, que ele mora nessa cidade de Jaraguá do Sul. Jardinópolis, Mauá, Praia Grande, nossos colegas lá de Salvador, da Grande Bahia, né? Forte abraço a todos vocês, colegas da minha cidade de Santos, abraço forte a todos vocês, São Carlos, São José do Rio Preto. Olha aí, colega de São José do Rio Preto, nosso presidente José Augusto Viana Neto vai estar aí na cidade de vocês aí, São José do Rio Preto, se não me falha a memória hoje. Tem uma reunião às 14 horas com o pessoal aí de São José do Rio Preto, né? Ligue lá para a delegacia e vai lá. Dá um abraço ao novo presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. Colega de São Sebastião, Litoral Norte, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra, Biritiba Mirim, ok? Então, a todos vocês que nos deram esta bela carona nesta sexta-feira, o nosso muito obrigado, né? Espalhem, colegas, espalhem a todos os corretores que vocês conheçam, porque este programa, ele não acaba aqui. Encerrou este programa já no período da tarde ou à noite, já vai estar inserido no site do Cresce, lá na TV Cresce, esta edição do Cresce Esclarece, que se não me falha a memória é o de número 73. Todos os Cresce Esclarece estão aí à vossa disposição. Você quer rever? Então você volta lá. Alguma dúvida? Você pode voltar lá. Quando você entrar, você pode baixar e fazer um arquivo no seu computador de todos esses programas, de todas as palestras que você acha que é interessante. Você pode baixar. É um arquivo leve. Ele, olha, em 20 minutinhos ele abaixa, você assiste numa boa. Óbvio, você tem que ter um computador também compatível, tá certo, colega? Tá bom? Então, não se esqueçam, colegas, a enquete vai estar no ar na segunda-feira. Votem. Escolha o tema que você quer ouvir não na próxima sexta-feira, na sexta-feira subsequente, a semana que vem, porque nós vamos estar encerrando o Cresce Esclarece nesta edição, nesta última edição, para falar do Fundo de Garantia, na sexta-feira que vem, dia 28, tá bom? Então, muito obrigado pela carona e tenha aí uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Eu conto com vocês na próxima sexta-feira e na votação da enquete. Tchau, colegas!